A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e esta é a disciplina Hermenêutica Básica. Este é o segundo AVA da aula dupla 9, que são as aulas 17 e 18. A segunda parte da aula 17. Lembrando que cada aula é 45 minutos no padrão da Logos, né? Então, uma aula de 45 minutos equivale a uma hora aula, ok? E as nossas avas são de 15 minutos, então cada 3 avas é uma aula, ou uma hora aula. Dentro, então, da disciplina Hermenêutica Básica, eu, o professor Marco Faleiro, estou a usar o livro-texto Hermenêutica Fácil e Descomplicada do professor Esdra Costa Bento. Nós, em cada aula dupla, falamos anteriormente sobre os capítulos 1, 2, 3, 4 e depois os 6, 7, 8 e 9. Nós terminamos, então, todos esses capítulos. O que ficou a faltar foi o capítulo 5, quando nós deixamos ele para o trabalho em grupo que nós esperamos que vocês tenham feito. Inclusive, nós falamos detalhadamente sobre a hermenêutica bíblica, material, contextual, que eu espero que você tenha isso em mente. Mas agora, como nós falamos, nós utilizaremos das próximas avas para falar sobre o capítulo 5, que é as escolas tendenciosas de interpretação, que são da página 125 a 138. Nós anteriormente tínhamos falado que não iríamos abordar, não que nós não iríamos abordar em todo o tempo, né, mas naquele início. Deixamos então para o final com o objetivo de você ter já feito o seu trabalho, estudado, independente da proposta que iremos fazer agora. Então, esta proposta final, com essas avas, é apenas um acréscimo, que eu creio que você já deve ter o conhecimento tanto com a leitura do capítulo 5, como com o trabalho em grupo. Então vamos seguir as próximas avas e falar sobre o capítulo 5, mas serão apenas 3 avas, ou seja, uma aula, o tempo de uma aula, né, para o capítulo 5, e não uma aula dupla, como nós fizemos com todos os capítulos. Vamos lá. Então, as escolas tendenciosas de interpretação são, na verdade, escolas hermenêuticas, que são Alexandria e Antioquia, duas cidades do tempo da igreja primitiva, em que formou-se uma linha de pensamento hermenêutico específico. Então, essas cidades, uma estava ali na Síria, né, acima de Jerusalém, e outras na África, abaixo de Jerusalém, no Egito especificamente. Todas as interpretações das Escrituras devem estar firmadas em pilares críticos e interpretativos confiáveis. Deve-se justificá-la através de métodos e técnicas hermenêuticas livres de quaisquer premissas dogmáticas ou pressupostos individuais. Inclusive, isso é uma proposta atual, da hermenêutica atual, ou seja, a ideia do pré-conceito, né? Então, nós devemos interpretar a Bíblia independente da nossa doutrina ou de pressupostos nossos, individuais. O texto pelo texto ainda continua sendo um dos melhores métodos para se interpretar as Escrituras. Em todo labor de investigação bíblica, os resultados dependem em grande parte dos sistemas ou métodos de trabalho que se empregam. A hermenêutica bíblica não é uma exceção, pois o modo de inquirir o significado dos textos determina consideravelmente as conclusões do trabalho exegético. Quando falamos hermenêutica bíblica, é porque é uma hermenêutica construída para a interpretação da Bíblia, porque a hermenêutica é uma ciência que é do ser humano para a interpretação de textos, inclusive qualquer tipo de texto, né? Texto jurídico, um texto literário, né? Então há hermenêuticas, mas a nossa, ela considera a Bíblia, sendo ela a própria palavra de Deus, que é algo inerrante, ou seja, não há erros na Bíblia. Vamos continuar.
Isso explica a grande disparidade de interpretações dadas ao mesmo tempo, aos mesmos textos da Escritura. Isso significa que nem todas as escolas e métodos são confiáveis. Entre elas, destacamos duas grandes escolas, a alegorista e a literalista, que ficou historicamente foram duas cidades que se desenvolveram, escolas de teologia que treinaram as primeiras gerações dos líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que foi Alexandria, que era alegorista, e Antioquia, que era literalista. Então, você pode falar alegorista e literalista, e você pode falar Alexandria e Antioquia. Hoje, nós diríamos que nós temos uma proposta que tenta harmonizar as duas, ou poderíamos até dizer uma proposta mais antiga, baseada naquela hermenêutica rabínica, né? Que tinha, na verdade, as duas propostas dentro do seu método, que é o método Pardes. Nós vamos falar um pouco aqui também, mas também terá o material, já tem, na verdade, né, o material para você ver o método Pardes. Você já deve ter visto naquelas avas que nós colocamos anteriormente. Se não viu, eu recomendo ver. Vamos, nesta aba, falar sobre os métodos gerais das escolas do início da igreja que acabaram influenciando até os dias atuais. O método alegórico, que foi da escola de Alexandria, é o termo alegoria procede da combinação de dois termos gregos, allos, que é outro, e agoreu, que é falar ou proclamar. Literalmente, significa dizer uma coisa que significa outra. Então, isso é uma alegoria. Você fala uma coisa e quer dizer outra. Então, é uma figura. O vocábulo, ou é simbólico, né? Podemos dizer assim. O vocábulo aparece em Gálatas 4:24 a fim de indicar a explicação ou expressão de alguma coisa por meio do nome ou imagem de outra. Quem alegoriza, fala ou escreve sobre alguma coisa por intermédio de outra, procurando desvendar sentidos simbológicos, espirituais ou ocultos. De acordo com o método alegórico, o sentido literal e histórico das escrituras é completamente desprezado, e cada palavra e acontecimento são transformados em alegoria de algum tipo, a fim de escapar de dificuldades teológicas ou para sustentar certas crenças estranhas e alheias ao texto bíblico. Assim, não interpreta o texto bíblico, mas alegoriza ou, conforme Esdra Bento, no seu livro, perverte o verdadeiro sentido deles, embora sob o pretexto de buscar um sentido mais profundo ou mais espiritual. Então, como você pode ver, o método de Alexandria ele era radical. Então, ele desconsiderava toda a proposta literal, né, que é o contexto. Então, para o sistema alegórico de Alexandria, a Bíblia é toda simbológica. Então, você não pode considerar aspectos literais. Tudo é simbologia. Então, é por isso que houve uma reação tão forte por parte da Reforma contra a proposta alegórica, a ponto de dizer, não, Alexandria está errada. E nós, na verdade, os hermeneutas atuais, também rejeitamos a proposta de Alexandria na sua proposta extremista, ou seja, de que é só alegórico. Nós acreditamos que também é alegórico, mas não é só alegórico. Então eu não posso desprezar o contexto, eu não posso desprezar a leitura literal. Então o grande problema de Alexandria e Antioquia é que eles eram extremistas. Ou era alegórico ou era literal. Mas por que não ser os dois ao mesmo tempo? Então, eles não conseguiam conversar entre si, e no caso de Alexandria, a proposta era extremista, né? Então era tudo alegórico. Aqui temos que chamar a atenção a duas realidades. A primeira é que o autor do livro diz que o método de Alexandria pervertia a interpretação. Mas isso é discutível. E há autores que não concordam com isso. O que eu quero dizer é que Esdras tem uma posição, vamos dizer, no sentido de que Alexandria está errada. Sim, ela está errada, mas também há proposta alegórica. Nós não podemos também chegar ao ponto de rejeitar tudo. Assim como também Antioquia, que desprezava completamente qualquer tipo de alegoria da Bíblia, ou de alegorizar a Bíblia.
O segundo é que Alexandria realmente tinha uma posição extremista, como nós falamos, negando a racionalização do texto como Antioquia fazia. Essa posição não é igual ao rabinato, nem à proposta pentecostal nossa, que também considera a racionalização do texto olhando para o aspecto contextual e literal. Portanto, chegamos a uma consideração é que no início da igreja as escolas eram extremistas e brigavam entre si, negando a proposta metodológica uma da outra, sem qualquer proposta de harmonização, como nós hoje tentamos fazer. Portanto, quando falamos da proposta de Alexandria como alegorização, não é o seu extremismo alegórico, que até nega a questão literal do texto. Hoje, os pentecostais buscam uma harmonização dos métodos das duas escolas históricas, numa proposta atual, né, em que se considera o aspecto literal com o contexto, né, então todo texto fora do contexto vira pretexto, né? Então, a alegorização para nós hoje, ela tem que estar dentro do contexto, então tem que ser uma alegoria contextual, ela não pode sair do contexto, ela não pode viajar, né, numa fantasia que é puramente dogmática e filosófica, né? Não, nós não podemos fazer isso. Então, nesse sentido, nós concordamos com Antioquia quando eles diziam que Alexandria estava errada, que ela estava extremista. Mas também, no certo sentido, nós concordamos com Alexandria quando dizia que Antioquia era também muito extremista, muito legalista, muito literal, né, que tinha ainda alguma coisa filosófica. Mas, como eu disse, Alexandria para eles era tudo alegorizado. Né? Então, não sei se você entendeu o mundo que iniciou a discussão hermenêutica da igreja. Foi nesse mundo, né, de briga, na verdade. Né? Criaram uma briga entre si. Né? A Igreja Católica, num certo sentido, ela tentou harmonizar. Né? A hermenêutica católica, ela não era nem de Antioquia nem Alexandria, ela tinha essa mistura. Então, ela era, na verdade, uma proposta um pouco mais, vamos dizer assim, reformada, né? Ou seja, até atual. Né? Agora, os reformados, quando olharam, eles viram que eles tinham entrado num nível de alegorização que ultrapassava o contexto. Mas eles faziam isso porque a Igreja Católica achava, né, na sua dogmática, que o clero e a tradição tinham tanta autoridade como a Bíblia. E, além disso, eles tinham adotado aqueles livros deuterocanônicos, que são o que nós chamamos de apócrifos. Então, baseados na tradição, na palavra do clero e nos livros apócrifos, eles chegaram mesmo a absurdos. E aí a reforma chegou dando um basta nisso. Na aproximação da proposta rabínica de Pardes, nós temos a nossa proposta. No próximo AVA, vamos falar sobre o método de Antioquia. Amém? E depois o último AVA, vão ser só 3 AVAs, o equivalente a uma aula, né, de 45 minutos. Nós vamos então fazer uma última observação. Mas como vocês estão vendo, nós estamos bem panoramicamente, porque eu creio que você já estudou e já fez até o seu trabalho em grupo. Vamos relembrar, antes de terminar essa AVA, as 6 regras básicas da hermenêutica, que são estas 6 que eu creio que você já as conhece e tem de cor até na sua cabeça, na sua memorização. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e essa disciplina é a disciplina Hermenêutica Básica. Muito obrigado por estar conosco e assista as outras 2 AVAs para você ter uma visão geral sobre o capítulo 5, que são as escolas tendenciosas. Bom nome, né? Tendencioso, né? Porque nós queremos um ambiente um pouco diferente daquela proposta inicial. Deus te abençoe e, como sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.